Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós falaremos sobre Marta e Maria, a prioridade da missão. Qual será a prioridade da nossa missão? Já parou para pensar sobre isso? Nós temos que ter algumas prioridades, isso é uma verdade. E nós saberemos qual é a prioridade ou quais são as prioridades da nossa missão como igreja, seja no coletivo ou no individual, em Lucas capítulo 10, versículo 38, que fala de uma história sobre Marta e Maria, uma história verídica que aconteceu de verdade. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu acredito que quando Jesus chegou na casa de Marta, ele estava cansado. Eu acredito que quando Jesus chegou na casa de Marta, ele estava com fome, tanto ele como os seus discípulos. Ele fazia uma viagem, eles andavam a pé, eles estavam precisando de um banho, e aí nessa época era normal lavar os pés dos seus convidados. E Marta estava ocupada fazendo as coisas. Precisamos entender que essa casa moravam 3 pessoas. Agora, no total, eram 16 que estavam ali. Jesus, os 12, mais os donos da casa. Então, entende-se que há uma demanda agora. Uma demanda de trabalho, serviço, de preparação de comida. Se Jesus fosse passar a noite ali com os seus discípulos, também uma demanda de lençóis, de toalhas, e uma série de coisas. Tudo aumentaria. Lógico que Marta tinha uma preocupação. E aí nós vemos que Marta se dirige a Jesus, falando com ele e não com a própria irmã. Ela poderia ter chamado a sua irmã ou ter chegado perto da sua irmã e ter falado: será que você pode me ajudar? Estou precisando de você. O que parece é que se eu falar com Jesus, a ideia que nós temos é essa, que se eu falar com Jesus, ela obedece. Se eu falar, ela não vai obedecer. Se eu falar, ela não vai se levantar dali. Se eu falar, ela não vai fazer aquilo, não fará aquilo que eu estou pedindo. Então eu vou para o mestre. E eu tenho certeza que se o mestre falar, se Jesus falar com ela, ela obedecerá. E aí a resposta foi completamente contrária daquilo que Marta estava esperando. O que nós precisamos entender sobre isso, sobre esse momento para a nossa missão? Primeiro, Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar a nossa prioridade, o foco da prioridade. Se fala muito sobre foco. Eu tenho uma preocupação se o que estou falando sobre foco, se de fato eu entendo sobre isso. Uma pessoa focada, ela é uma pessoa focada para tudo. Não existe uma pessoa focada, mas só para uma determinada área. Lógico que isso acontece, mas então essa pessoa ela não é uma pessoa focada. Uma pessoa focada, ela coloca na lista do seu dia as prioridades.
Uma pessoa focada, ela dá importância a cada coisa. Lógico que o que se precisa mais rápido de uma importância, mais rápido de uma atenção, será dado, mas tudo terá a sua atenção. Nada vai fugir da sua atenção. Então, nós precisamos entender isso, que Marta nos ensinou que as tarefas da vida diária não devem tirar a nossa prioridade, o nosso foco daquilo que precisamos. Nós temos uma missão a cumprir. E o momento em que Maria estava sentada ouvindo as palavras de Jesus se fazia necessário. Às vezes, precisamos parar, sentar e sermos ministrados. Precisamos ouvir aquilo que a palavra nos ensina. Precisamos entender, precisamos estudar a palavra, precisamos sentar para pedir uma orientação, um conselho, para que então sejamos bem-sucedidos naquilo que nós estamos realizando para o Senhor e para as pessoas. Em segundo lugar, Maria nos ensinou que estar na presença de Jesus é a maior prioridade na vida. Estar na presença de Jesus. É possível fazer 100% um e 100% o outro. Eu estou focado na minha missão, seja ela qual for. Seja uma missão que eu tenho a realizar através do ministério de louvor, de intercessão, como um sentinela na porta, como alguém que está numa mesa de som, numa projeção da igreja, no evangelismo, tendo a sua vida missionária, porque missão não está relacionada só àquelas pessoas, aquilo que a gente faz, que são viagens, não. Então nós temos uma vida missionária. Todos os dias nós estamos trabalhando, fazendo sempre algo, pregando, realizando, orando por alguém, evangelizando, visitando, mas é importantíssimo sentar para ouvir, deixar que a mente ela se acalme, o coração também, principalmente aqueles que gostam muito de fazer as coisas para o Senhor. É necessário, às vezes, doutrinar, disciplinar a mente. Não, nesse momento eu não farei nada. Nesse momento eu não vou levantar para verificar nada. Nesse momento eu estou ouvindo. Existem outras pessoas fazendo isso agora. Existem outras pessoas trabalhando. O fato de eu estar aqui sentado ouvindo a palavra não significa que eu estou sendo omisso ou descuidado. Não, porque a tarefa agora é de outro. O foco agora é de outro. O foco deveria ser das duas e não só de uma. A terceira coisa que nós precisamos entender aqui nessa história, a importância de ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A gente ouve muito algumas pessoas falando, você recebe essa palavra? Ok, eu recebo essa palavra. Você se apropria dessa palavra? Sim, eu me aproprio dessa palavra. Mas eu também preciso ouvir e entender para colocar em prática, para obedecer. O quarto ponto é priorizar a melhor parte. Tempo da oração, o tempo do devocional. Existem tantos cristãos falhando, caindo na sua missão, naquilo que o Senhor entregou nos ministérios, não sendo bem-sucedido porque estão lhe faltando priorizar a melhor parte. Eu entendo, e assim a Bíblia nos ensina através da vida de Cristo, o próprio Cristo nos ensina, que tudo que nós realizamos é fruto de algo que já fizemos no dia a dia. O próprio Cristo, ele tinha tempo com Deus, ele tinha tempo com o Pai. Então ele diz, o que eu vejo o Pai fazendo, eu faço. O que significa isso? Eu vejo
o que o meu pai está fazendo eu faço. Significa que ele diz assim, eu ouvi, eu entendi, ele me deu instruções, ele me mostrou como deve ser feito. Então, quando ele chegava nos povoados, quando ele estava passando, ele manifestava algo daquilo que ele já tinha recebido, daquilo que ele já tinha. O grande maior problema das pessoas que hoje elas têm uma missão a realizar, seja dentro ou fora da igreja, é que elas dão uma importância ao serviço e esquecem da boa parte. Esquecem do momento pessoal com Deus, de entender, de ouvir o que Deus deseja. Exemplo, eu penso que existem 3 coisas dentro de uma igreja durante um culto extremamente importantes. Quais são elas? Primeiro, a recepção. Extremamente importante. Se uma pessoa não gosta de pessoas, ela não deve ser escalada para ficar numa recepção e receber pessoas. Já começa por aí. Segundo, essa pessoa que está na recepção, ela precisa transmitir, não é só amor, o amor de Deus. Porque hoje se fala muito de amor, né? Amor humano. O amor humano tem hora e dia para começar e terminar. O amor ágape, o amor de Deus em mim, que se manifesta através de mim nas pessoas, é completamente diferente. Ela não olha cor, não olha, sei lá, qualquer tipo de situação que a pessoa possa ter ou ter feito até mesmo contra ela. Primeiro ponto, essa pessoa precisa extremamente ter vida com Deus, quem está numa recepção. Porque ela é o cartão de visita, ela é a porta, ela é o primeiro acesso que as pessoas estão tendo. Segundo, o louvor. O louvor, quem ministra, quem toca, quem canta, precisa ter um tempo com Deus no seu dia a dia. E não deixar esse tempo para aquele dia, aquele momento do culto. Por quê? Porque será uma forçação de barra. E às vezes vai querer exigir algo da igreja que a igreja não consegue entender aquilo que está exigindo, que está se pedindo, porque ela não percebe nem espiritualmente que aquilo de fato está acontecendo. Então, quando eu me preparo, é extremamente importante. Quando eu venho, eu só derramo aquilo sobre as pessoas através do louvor, através de uma direção que o Senhor dá durante esse tempo sobre a vida das pessoas, ou às vezes sem precisar falar nada. Às vezes os comandos são necessários, até porque as pessoas são assim, infelizmente, mesmo na igreja. O engraçado é que no estádio de futebol, eles não têm uma pessoa, olha, gritem agora, vamos lá, façam barulho para que o time fique animado, né? Não existe. A torcida está lá, ela que vai trabalhar para que o time faça o que precisa ser feito, vá para cima do seu adversário, faça gol e por aí vai. Então eu acredito que o próprio Espírito Santo fará o que se faz necessário. A terceira coisa importante que eu disse dentro de um culto, numa igreja, é a pregação da palavra. Então, a pregação da palavra ela é extremamente importante, mas as 3 coisas elas vão se alinhando. E quem vai pregar precisa já ter feito um caminho durante a semana. Ter colocado tudo aquilo diante de Deus, a preparação do que vai ser pregado, do que vai ser falado, do que vai ser ensinado, não é? Extremamente importante, para que então as pessoas recebam o alimento da palavra. São coisas, priorizar a melhor parte está no dia a dia. Ela não está na hora do culto, ou na hora do evento, ou na hora do evangelismo, ela está no dia a dia. O quinto ponto importante é o perigo da distração. Meu Deus, como isso pega muita gente, a grande maioria. Marta estava distraída completamente com seus afazeres, correndo para cima e para baixo, buscando o tempo todo alguma coisa para
para melhorar aquilo, para servir. E lógico que Jesus ficaria feliz, e os seus discípulos também, com a comida, com aquilo que seria preparado, com o ambiente, os pratos, os talheres na mesa. Porém, era hora de priorizar algo. Cuidado com as distrações, isso é um perigo, é um dos inimigos da missão. Nós nos distraímos muito fácil. E às vezes a gente para e diz assim, o que eu vim mesmo buscar? O que eu vim fazer mesmo? O que eu tinha que fazer? Por quê? Às vezes é da sala para a cozinha. Alguma coisa chamou a atenção. Seja na TV ou alguém que falou alguma coisa, nos distraiu, esquecemos em poucos minutos. Então tome muito cuidado com a distração que surge o tempo todo durante a missão, seja ela qual for. A sexta parte é serviço e devoção. Serviço é importante, lógico. A devoção também. Agora, se você juntar os dois, fica extraordinário. Quando você não separa, mas você junta. E você entende que o serviço é uma devoção também a Deus. E Deus recebe como tal. Sétimo ponto aqui importante dessa aula de hoje é a necessidade de equilíbrio, saber a hora de cada coisa, o que tem que ser feito dentro do seu tempo. Isso é extremamente importante e o Senhor gosta disso. Marta precisava saber disso, Maria já tinha entendido. Oitavo, compaixão e ensino de Jesus. Compaixão. A gente tem dó das pessoas, e é por isso que a gente faz alguma coisa, a gente tem pena das pessoas e é por isso que a gente faz algo por elas, mas a gente só faz naquele momento que a gente está sentindo o sentimento de dó ou de compaixão, ou de dó ou de pena. Compaixão é completamente diferente. Compaixão é aquilo que Jesus sentia das pessoas. Ele olhava para as pessoas e aquilo tomava o seu coração. E ele não era movido pela necessidade, mas pelaquela pessoa que estava vivenciando aquela necessidade. Nono ponto importante aqui é agrade-se do Senhor. Agrade-se do dono da missão. Veja que ele é importante. As coisas são importantes, mas o Senhor é mais importante. As pessoas são importantes, lógico, elas são importantes, mas acima de tudo, Deus é importante, Jesus é importante, por isso que você deve ter tempo com Ele, por isso que você deve gastar tempo com Ele, para que então você possa realizar e ser bem-sucedido na missão que você está realizando para pessoas e também para um ambiente. O 10º ponto aqui importante para nós, coisas boas podem te distrair da melhor coisa da vida. Coisas boas. Nesse mundo há coisas boas, muitas coisas boas. Mas cuidado para que essas coisas boas não distraiam você da melhor parte, da melhor coisa dessa vida, que é servir a Cristo, que é realizar algo para Ele aqui nessa terra. E esses frutos serem entregues na eternidade, serem entregues nas mãos de Jesus na eternidade. Cuidado com as coisas boas desse mundo. Existem muitas coisas boas, mas a própria Bíblia diz que o seu fim, ele é amargo. E por último, apenas uma coisa é necessária, foi o que Jesus falou. Apenas uma coisa é necessário. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu essa. Que em nome de Jesus você possa escolher a boa parte, a melhor coisa, e realizando a sua missão. E se você fizer isso, haverá refrigério. E se você fizer isso durante a sua missão, haverá refrigério, compreensão, entendimento de tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não haverá peso, não haverá um fardo, não haverá um desgaste desnecessário. Não.
Busque se renovar no Senhor, entenda sobre a missão que Ele escolheu e permita que Ele trabalhe juntamente com você. Não é para Deus, é com Deus. Trabalhe para Deus, mas não esqueça que Ele também deseja trabalhar conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é em tudo. Que Deus continue te abençoando e te encorajando, que o Espírito Santo possa te levar para níveis maiores na sua missão e que você seja bem-sucedido em nome de Jesus.